Boa noite a todos, mais uma vez. Obrigado pela presença de todos. Hoje nós vamos falar sobre uma passagem do Evangelho, que é uma parábola, uma das parábolas que Jesus deixou como ensinamento, que é a parábola dos trabalhadores de última hora. E se a gente pesquisar, a gente vai encontrar diversas interpretações, diversas maneiras de ler e ver as parábolas, mas eu vou tentar aqui, humildemente, trazer para perto de nós, para perto da nossa vida, porque é esse, na verdade, o objetivo de todo o ensinamento de Jesus. Não é deixar distante, como uma peça de literatura que a gente sabe de cor, que a gente cita de cabeça, mas que a gente não coloca na nossa vida. A ideia é que a gente interprete, leia, conheça os ensinos de Jesus, mas colocando no nosso dia a dia. Então, é uma parábola até que relativamente conhecida, está no capítulo 20 do livro de Mateus, e no livro do Evangelho segundo o Espiritismo existe um capítulo também, capítulo 20, todo dedicado a essa parábola. E ela diz mais ou menos assim, que Jesus explicando aos seus discípulos, que o reino dos céus é como um pai de família que sai logo pela manhã procurando trabalhador para o seu campo, para a sua vinha. E logo no comecinho da manhã, 6 da manhã, ele já encontra alguns trabalhadores e a quem ele promete um dinheiro para a realização do serviço do dia. E aí aqueles trabalhadores vão ao trabalho. Passadas ali 3 horas, ele sai pela vila e encontra alguns trabalhadores ociosos. E ele pergunta, vocês não querem trabalhar na minha vinha? Vão lá que eu te pago um dinheiro ao final da jornada. Passadas mais 3 horas, ele faz a mesma pergunta a alguns outros que estavam parados, sem fazer nada. E assim ele fez diversas vezes ao dia. E na última hora do trabalho, lá pelas 5 da tarde, ele também encontra algumas pessoas que estavam ociosas e pergunta, por que vocês ficaram o dia todo parados? É porque ninguém nos ofereceu trabalho. Então vão até a minha vinha, vão trabalhar, que eu pago o que for justo a vocês ao final do trabalho. E ao final do expediente, às 18 horas, ele pede para que o seu mordomo chame todos os que estavam trabalhando e comece a fazer o pagamento, desde o último para o primeiro. E ele paga um dinheiro a todos, tanto aqueles que chegaram para trabalhar já faltando 1 hora para encerrar, como aqueles que estavam lá trabalhando desde cedinho. E aí, esses que estavam lá desde cedo reclamam. Fala, poxa, eles vão receber o mesmo que eu, sendo que nós passamos o dia todo no esforço, no sol, e eles vão receber o mesmo dinheiro que o meu? E aí, o dono das terras diz, mas eu não estou sendo injusto, porque foi o que eu combinei com vocês, um dinheiro, independente da situação. É o que eu combinei. Tome aqui a parte que cabe a vocês e me deixe fazer o que eu bem entender com os meus bens. É o que ele fala. E aí ele conclui, assim serão os últimos os primeiros e os primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. E aí se a gente fizer então uma interpretação de cada pedacinho dessa parábola, a gente vai encontrar bastante significado para a nossa vida. O que seria, então, o reino dos céus que Jesus diz que se assemelha a essa situação? Segundo o livro Boa Nova, o próprio Jesus dá a explicação de que o reino dos céus é obra divina no coração do homem. Não é nenhum lugar, não é nenhum ambiente. Na verdade, o reino dos céus é a obra que cada homem pode construir dentro de si mesmo. Através da prática do bem, através do esforço próprio, através da reforma que vai fazer dos seus próprios atos. E quem é o pai da família que está na parábola? É Deus. É Deus quem concede a cada trabalhador o espaço, o campo para o trabalho, para desenvolver as suas habilidades. É Deus que a cada encarnação chega até nós e nos pergunta, você quer trabalhar? Eu tenho uma vinha inteira para ser colhida. Se você quiser trabalhar, pode vir. Deus é esse o dono das terras. A vinha, então, são as encarnações. É a própria humanidade
que é onde será o trabalho que vamos desempenhar para desenvolver as nossas virtudes. É ali, na vinha, que vamos, cada qual com o seu trabalho específico, porque na parábola ele não fala que todos eles fizeram a mesma coisa, que todos os trabalhadores desempenharam a mesma função. Cada qual estava lá fazendo aquilo que sabia, aquilo que podia, aquilo que estava no alcance. E é assim a nossa vida. Cada um nasce com as suas próprias dificuldades, com seus desafios. Então, é a nossa vinha, é o nosso lugar de trabalho. O pagamento que o dono das terras prometeu e que Deus nos promete não é dinheiro, não é nenhum bem material, mas é a nossa consciência desenvolvida, o nosso dever, o nosso sentimento de dever cumprido. É a paz, é a felicidade de verdade, não essa felicidade que a gente busca incessantemente todos os dias, que é uma paz relativa, é uma paz que não tem durabilidade. Mas o pagamento que Deus nos concede, se trabalharmos corretamente na sua vinha, é a felicidade duradoura. E os trabalhadores, que são esses personagens tão importantes também dessa história, somos todos nós. E não importa se somos os trabalhadores que estamos ali na lida desde o começo, assim que aparece o trabalho, nós já estamos ali, ou se nós somos os trabalhadores que fomos sendo chamados durante o expediente, cada um sendo recrutado pelos problemas que carregam, porque muitas vezes, infelizmente, é a dor, é o problema, é a dificuldade que vai nos convocando para o trabalho. Então, não importa se nós somos esses também. E também não importa se nós somos aqueles os mais atrasados, aqueles que chegamos por último para o trabalho. O que importa é que todos nós, aos olhos de Jesus, somos chamados de trabalhador da seara do Cristo, a quem Ele oferece a oportunidade de servir, de amar, de perdoar e fazer com que esse trabalho de cada um seja bem sucedido para que a gente receba o pagamento. E aí quem analisa sem muita profundidade essa história pode dizer, poxa, mas é injusto. Aquele que trabalhou só um pouquinho vai receber o mesmo do que aquele que trabalhou praticamente o dia todo? É injustiça de Deus. Como a gente pode imaginar uma situação como essa? Mas essa ideia é falta de uma análise um pouco mais aprofundada. Porque, na verdade, o pagamento, todas essas benesses, esses prêmios que eu falei, pelo bom trabalho, não é Deus que dá, não é Jesus quem dá. Somos nós que conquistamos. Nós é que trabalhamos, nós que angariamos, que nos esforçamos, que aprendemos, que choramos, que rimos, que nos desenvolvemos e nós ganhamos esse prêmio. Então, não é injusto, porque vai depender do mérito de cada um, do esforço de cada um, da consciência de cada um buscar esse pagamento. A justiça de Deus consiste no fato de que a todos Ele dá essa oportunidade. A todos que estejam dispostos ao trabalho, Ele oferece a oportunidade, indistintamente. Basta que a gente esteja esperando, basta que a gente esteja pronto para o trabalho. Inclusive, como eu disse no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, há um texto do espírito chamado Constantino, que ele diz assim: o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas para isso é necessário que se tenha conservado com boa vontade a disposição do Senhor que o devia empregar, e que o atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Tem direito ao salário, porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que por fim o chama para o trabalho. Era um trabalhador, apenas lhe faltava o que fazer. E quantos de nós que na nossa jornada viveu com uma angústia, com uma necessidade de se envolver com Cristo, de entender melhor Cristo, de conhecer a palavra de Jesus, mas não encontrava um caminho, mas não encontrava as palavras que satisfizessem as dúvidas. Muitas vezes procurava em uma determinada
religião e ali saía mais confuso do que entrou. Depois acabava desistindo porque, por algum motivo, não havia um encaixe com aquelas ideias. Então há o interesse, há a necessidade, a vontade, mas faltava mesmo o chamado. Então esse trabalhador, mesmo sendo de última hora, ele merece sim ser recompensado. Agora, o próprio texto diz aqui, mas e aquele que espera? E aquele que simplesmente espera por acontecer? Aí o que vale sempre é a nossa consciência. Deixamos de aproveitar as oportunidades por desconhecer ou simplesmente por preguiça, como ele diz aqui? A gente preferiu muitas vezes os prazeres materiais, os gozos terrenos, ou realmente foi por falta de um encaminhamento mais adequado, falta de uma indicação de alguém que pudesse nos orientar? É essa a ideia. Se foi o caso da preguiça puramente, da vontade de viver os vícios materiais, a esse Deus não vai simplesmente abrir o campo para permitir que ele entre trabalhar como se nada tivesse acontecido. Como já foi dito em outras palestras, toda ação tem a sua reação. Então aquele que mal utilizou o seu tempo, aquele que não fez por merecer as oportunidades que eventualmente tenha recebido, simplesmente Deus vai dizer a eles: refaçam seus caminhos, se preparem novamente, estejam novamente com o coração aberto, e aí sim, o meu campo de trabalho está à sua disposição. Por ora, você precisa refazer aquilo que você deixou para trás. É assim, mas a oportunidade é dada a todos. A oportunidade aparece a todos. E se hoje, com a bênção de Jesus, com a graça de Deus, nós estamos aqui, especificamente dentro de uma casa religiosa, podendo ouvir sobre Jesus, podendo falar sobre Jesus, ler, conversar sobre Ele, é porque os nossos caminhos foram sendo construídos por atos que nos levaram a essa preparação. Porque, novamente, eu venho a repetir temas de palestras anteriores. Coisas que nós fazemos de más ações recaem sobre nós com más situações. Coisas que fazemos com boas ações recaem sobre nós em bons caminhos. É a causa e efeito também do lado positivo. Então, se hoje nós estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui, eventualmente termos nascido numa família religiosa, por algum motivo nós sentimos a vontade de conhecer mais a palavra de Jesus, conhecer mais os ensinos de Jesus, é porque a nossa construção como espírito foi trazendo o nosso caminho para cá. Então, graças a Deus que a gente hoje pode receber essas informações e não sermos mais ignorantes com relação a isso. Graças a Deus, o campo está sendo aberto para nós, o campo da nossa consciência, o campo do nosso coração, em que Jesus vem dizer: estou aqui para te dar o trabalho. Você aceita o trabalho para ocupar bem o seu tempo, para se desenvolver, para aprender, para amar mais, para ser mais fiel às suas virtudes. É isso que nós estamos recebendo cada vez que a gente se aproxima, cada vez que a gente abre o nosso coração para aquilo que Jesus tem nos ensinado. E aí, quando no final da parábola Jesus fala que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. O que ele quer dizer com isso? Todos os dias nós recebemos os chamados. A nossa própria encarnação é um chamado. Porque se a gente tiver um pouquinho de consciência a respeito de nós mesmos, e a gente vai ver as dificuldades que nos rodeiam, os familiares difíceis que eventualmente a gente possa ter, as dificuldades no trabalho, alguma enfermidade, esse é o chamado que Deus nos coloca. É como se fosse o dono da terra dizendo: venha trabalhar, você está aí ocioso, precisando se desenvolver, precisando ganhar alguma coisa, venha trabalhar. E o trabalho que ele está nos dando, metaforicamente, é nesse sentido. É nos colocando numa situação de dificuldade, é nos colocando numa situação de
de problemas familiares, de saúde financeira, enfim, aquilo que a gente precisa corrigir em nós. Esse é o nosso chamado. Mas são todos que atendem a esse chamado? Muitas vezes não. Posso dizer com quase certeza que não. Poucos são os que compreendem que essas situações são verdadeiramente as oportunidades que a gente precisa para melhorar, para evoluir, para se tornar uma pessoa melhor. É como o texto que a gente leu. Aquele que trabalha, que percebe isso, consegue ver os problemas da vida com outra ótica, já sem mais reclamação, sem mais lamúria, sem mais acreditar que é azarado. Na verdade, você está recebendo a oportunidade do trabalho. Esses são os escolhidos. Mas não é porque Jesus aleatoriamente escolhe você. É porque aquele que compreende essas verdades se coloca na posição de ser escolhido. Se coloca na posição de mostrar que é fiel a tudo aquilo que Jesus tem nos preparado para que a gente possa se tornar aliado dele na regeneração do mundo. Aliado de Jesus na construção desse reino que nós falamos agora há pouco, do reino de Deus, que é a obra no coração de cada um. Porque a gente pode transformar, criar essa obra divina dentro de nós, mas a gente pode auxiliar que essa obra também seja criada no coração dos outros, daqueles que nos rodeiam, dos nossos familiares, daqueles a quem a gente ama. E isso é colaborar com Jesus. E trabalhar nas nossas dificuldades é estar se preparando para receber o prêmio que é estar pronto para auxiliar. É só assim que a gente vai se colocar como o escolhido. Muitos serão chamados, muitos verão pela frente os problemas, mas poucos olharão esses problemas com essa visão, com essa opção de dizer: eu quero ser o escolhido, eu quero enfrentar essas dificuldades com paciência, com resignação, com fé, com certeza de que tudo que eu fizer de bom agora vai se refletir positivamente para mim no futuro, para que aí sim eu possa ser um desses escolhidos. E esse chamado que Jesus nos faz, inclusive há uma referência no livro Há 2000 anos, quando há um encontro entre Jesus e o senador Públio Lentulus, que é o personagem do livro. E Jesus ali naquela conversa adverte aquele político que na obra ele era um pouco cético, não acreditava, desconfiava das questões do cristianismo. E Jesus fala: cabe a você decidir se você quer conhecer essas verdades agora ou daqui a 1000 anos. Fica a seu critério. É agora, com tudo aquilo que você pode aprender, com tudo aquilo que você pode se melhorar a partir de já, ou você vai continuar patinando, derrapando, escorregando, mas inevitavelmente a luz de Cristo chega até nós. Pode ser pela nossa escolha, como o trabalhador que desde o comecinho da jornada já se dispôs a ir trabalhar, ou pode ser como aquele que lá pelo final do expediente teve que ir trabalhar, porque foi sendo empurrado, foi sendo levado pelas dificuldades. Então, a advertência de Cristo ao senador vale para nós também. Ou aceitamos, ou entendemos essa mensagem agora, ou daqui a 1000 anos. A paciência, a eternidade está com Ele, está com Deus. Ele vai nos esperar. Mas o nosso caminho será mais pedregoso, mais difícil, se a gente continuar se chocando contra as realidades que nos cercam, ao invés de aceitarmos que o que a gente precisa fazer é tomarmos a nossa vida nas mãos, entendermos quais são as nossas dificuldades e a partir daí poder dizer: eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero me reformar, eu quero ouvir mais a palavra de Cristo para que eu possa ser mais útil aos meus familiares, às pessoas que estão ao meu redor. Cabe a nós essa escolha. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês dessa parábola é destacar que Jesus ele não dá importância à quantidade de trabalho, mas sim à qualidade de trabalho.
Que não adianta, como o próprio livro Evangelho tem um texto em que fala, não adianta passarmos a vida levando a bandeira do cristianismo e gritando, Senhor, Senhor, não é isso que vai nos garantir o nosso reconhecimento pelo trabalho em nome de Jesus. Mas é a qualidade daquilo que a gente faz. É a qualidade do amor que a gente dá a quem está ao nosso redor. É a qualidade de pegar o nosso coração, que muitas vezes está ali cheio de angústia, cheio de decepção, e transformar aquilo em perdão, em transformar em compreensão, em tolerância, em dar oportunidades para que as outras pessoas que estão ao nosso redor também possam errar e a gente vai ser compreensivo. É essa a qualidade do trabalho. Por isso que não importa, segundo a mensagem do texto, não importa se você trabalhou o dia todo ou uma hora apenas. O ganho que você terá ao final é o mesmo, porque o que importa é a qualidade do que você fez naquele momento em que você esteve à disposição do trabalho de Jesus. Então, que a gente possa fazer o bem sempre, que a gente possa pegar as oportunidades, não importa se a gente foi chamado desde criancinha para conhecer o trabalho de Jesus, o Evangelho, ou se foi no meio do caminho, ou se foi na velhice, não importa. O importante é que se foi chamado, se o campo foi aberto para o trabalho, que a gente possa entrar no campo e não simplesmente estar lá, porque não é isso que garantiu também aos trabalhadores o pagamento, mas sim trabalhar de verdade, trabalhar por nós, porque o primeiro campo que a gente tem que trabalhar é o que está aqui dentro de nós. É o de remover as ervas daninhas, é o de melhorar o solo, é o de plantar virtudes que vão nos auxiliar. Esse é o primeiro campo. E a partir daí, existe o campo da nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor. Depois o campo dos nossos amigos, o nosso trabalho, as nossas relações. E aí, gradativamente, a gente vai se tornando capaz de receber campos maiores para trabalhar. Porque há uma mensagem do Espírito de Verdade, nesse mesmo capítulo, que ele fala que Deus marca com o próprio dedo todo o espírito que não foge da tarefa, por menor que seja, por mais difícil que seja. Deus anota quem é aquele espírito valoroso, que recebeu a oportunidade de trabalho e que enfrentou o trabalho com a dedicação, com a dignidade, sem reclamação, sem fugir daquilo que cabia a ele fazer. Deus marca, porque é a esse espírito que, ao passar dos tempos, à medida que ele vai se fortalecendo, coisas maiores vão sendo ofertadas, missões maiores vão sendo dadas, trabalhos mais difíceis vão sendo dados, porque Deus reconhece aquele espírito como um trabalhador fiel. E é isso que a gente nasceu para fazer. A reencarnação serve para isso, para que a gente possa se colocar como um servidor fiel do Cristo. Não é para passar um tempo aqui na Terra, não é para desenvolver coisas banais, mas sim para que a gente possa sair dessa encarnação tendo recebido o nosso prêmio. E aí a gente vai pegar o nosso prêmio, colocar dentro da caixinha das nossas virtudes. E na próxima a gente vai estar mais forte, mais preparado, mais disposto a enfrentar coisas maiores, a ser mais útil ao trabalho que Jesus pede para nós. Então é isso que eu gostaria de passar. Boa noite, fiquem com Deus.